Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar Fanfic, Dobra de Metal, O Despertar, Parte 7, Capítulo 46. Um dia depois, era o meio do dia. Os navios da Nação do Fogo chegaram à praia. O general Sai respirou fundo enquanto estava na frente de seu navio. O calor do sol não incomodava um dobrador de fogo como ele. Tal coisa era revigorante, e só serve para tornar sua dobra de fogo mais forte. A ausência do sol foi uma das razões pelas quais era difícil invadir o Polo Norte, já que o frio os enfraquece. Esta é a melhor hora para mostrarmos nosso poder, Sai disse. Animados para conquistar, os soldados da Nação do Fogo atrás dele levantaram suas armas e gritaram. Eles chegaram à praia. Uma de suas bases navais que antes era grande, agora era apenas um grande túmulo de metal. Eles viram e isso os chocou. O ferro parecia derretido e engoliu tudo. Sai colocou a mão no coração. Ele ficou na beira do navio. Ele se curvou levemente. Descansem em paz, nossos camaradas. Antes de tomarmos Omashu, nós os vingaremos. Um silêncio tomou conta. Os soldados mostraram seu respeito aos seus heróis, que morreram nas mãos dos dobradores de terra bárbaros. Todos sabiam como isso havia acontecido. No início, houve um relatório do general Zal, dizendo que o pior inimigo deles estava morto. Houve uma celebração na Nação do Fogo, com a presença das famílias das vítimas de Haru. Mas algo não fazia sentido. As outras bases da Nação do Fogo em todo o Reino da Terra relataram informações diferentes, que contradiziam o relatório de Zal. Era sobre rumores de que Haru derrubou a base deles e matou o general Zal. Também houve rumores de que ele havia tomado esta cidade e feito seus colegas soldados como prisioneiros. Soldados! Sai gritou. Ele olhou para a colina. Qualquer um pode ver grandes muralhas cobrindo a cidade que deveria estar lá. Os soldados entraram em linha e ficaram de pé. Sai virou-se para eles. Antes de seguirmos para Omashu, vamos honrar nossos camaradas mortos. Ele então apontou para as muralhas. E vamos usar nossos virotes para conquistar aquela cidade primeiro e tirar nossos soldados vivos. Eles merecem morrer como guerreiros, não como prisioneiros. Viva! Eles levantaram suas armas e gritaram. Eles estavam muito animados. Cerca de 5.000 soldados desceram de seus navios. Na frente havia 10 tanques e outros 5 tanques com bestas gigantes sobre eles. Eles pegaram a estrada para a cidade. Para assustar seus inimigos, eles gritaram alto, certificando-se de que seus gritos de guerra fossem ouvidos. Eles se instalaram nas muralhas, os grandes tanques com bestas se instalando na frente do exército. Sai sorriu maliciosamente. Agora as muralhas serão quebradas. Instrumento musical. Todos levantaram a cabeça quando ouviram música calma sendo tocada. Um jovem com um violão na mão estava tocando música como se não houvesse guerra. Ele não prestou atenção neles e continuou tocando a música. Retardado. Sai murmurou. Você não tem ideia de que essas muralhas cairão. O cara parou de tocar a música. Como se ofendido, ele olhou para Sai. Você ainda está aqui. Ele disse. Você acha que vai derrubar essas muralhas, vá em frente, mas não se engane. Não se engane? Sai estreitou as sobrancelhas. Essas pessoas são realmente retardadas. Como eles esperam que ele cometa um erro de tal distância? Ele entendeu. Aquele cara está blefando. Eles estão agindo assim com o exército da Nação do Fogo. Mas logo, seu vice veio e disse. General, olhe. Das muralhas surgiram pessoas. Seus cabelos pretos, pele clara e olhos dourados facilitaram o reconhecimento como soldados da Nação do Fogo. Os soldados começaram a chorar. General, salve-nos. General, tire-nos. Eu quero ver minha família. Amigos, ajudem-me. O cara de cima disse. Os dobradores de terra, atrás desta muralha, moverão esses soldados para receber seus virotes. Para um dobrador de terra, essa ação é mais fácil do que fritar um ovo. Estou curioso. Você quer voltar para sua casa como o homem que matou seus próprios soldados? Sai levantou a mão, impedindo os tanques de atirar. Ele olhou com raiva para as muralhas. Mas isso não afetou sua decisão final. Sai não era um soldado comum. Ele era um general, alguém que deveria manter o pensamento calmo e sempre olhar para o quadro maior. Emoções não desempenham nenhum papel em seu julgamento. De alguma forma, esta cidade sabia como usar seus soldados como escudos humanos. E parece que eles não hesitarão em usar os civis da Nação do Fogo, se for preciso. Para Sai, cada vida de sua nação vale milhares de bárbaros do Reino da Terra. Ele sabia que se o Senhor do Fogo estivesse aqui, ele faria o sacrifício. Mas se Sai agisse por conta própria, ele assumiria total responsabilidade. Não será um sacrifício, mas um assassinato. As famílias das pessoas mortas o farão assumir a responsabilidade por sua nação. Sai e sua família podem viver como escórias. Sai virou-se para seu soldado. Envie uma carta ao Senhor do Fogo e peça sua decisão. Continuaremos até chegarmos a Omashu. Além disso, pergunte a ele se devemos atirar se Omashu usar a mesma estratégia. Ele simplesmente não podia matar seus homens a sangue frio. Mas se Omashu usasse essa estratégia também, então Sai tinha certeza de que o Senhor do Fogo daria sua permissão. As tropas da Nação do Fogo ignoraram a cidade e a ultrapassaram, seguindo para Omashu. Enquanto isso, acima das tropas da Nação do Fogo, Haru estava em sua forma espiritual. Ele fechou os olhos. Quando os abriu, estava em seu corpo. Levantando-se de sua postura de meditação, ele se virou para um general próximo de Omashu. Você e os soldados podem ir para o subsolo, Haru disse. Sim, príncipe. O general fechou os punhos e fez uma reverência. Ele então se virou e saiu.
Capítulo 47. O general Sai ignorou a cidade e seguiu caminho para Omashu. Levaria alguns dias para chegarem ao destino. Eles tinham rações suficientes. De qualquer forma, assim que a comida acabasse, eles comeriam novamente assim que tomassem Omashu. Os únicos com quem eles deveriam se preocupar eram o homem de 100 homens Haru e o rei louco Bomi. Os outros dobradores de terra seriam fáceis de lidar, considerando que a Nação do Fogo tem mais dobradores e soldados do que seus inimigos. 2 dias se passaram. O exército do fogo estava mais perto de Omashu do que nunca. Enquanto seguiam pela estrada, Sai ouviu algo. Virando a cabeça para um pico alto, ele viu grandes pedregulhos caindo. Recuem! Sai gritou. Combinem o fogo de vocês. Os soldados correram para trás, se afastando das rochas gigantescas. Alguns assumiram suas posturas de dobra e atiraram fogo contra as rochas. Eles diminuíram o momento dos pedregulhos, o que deu espaço para os outros escaparem. As rochas, no entanto, eram grandes e impossíveis de parar. Eram do tamanho de uma casa comum. Como caíram de picos altos, eram rápidas. Cerca de 50 soldados foram esmagados sob esses pedregulhos. Os soldados restantes começaram a ajudar os caídos, tentando procurar aqueles que sobreviveram. Sai cerrou os punhos e olhou para os picos. Eles armaram armadilhas no nosso caminho. Parece que eles esperavam nossa chegada. General, o que devemos fazer? Perguntou seu vice. Sai se virou e disse. Queimem os corpos dos mortos e guardem as cinzas. Agora, enviem 2 cavaleiros rápidos à frente, eles procurarão por quaisquer armadilhas em potencial. Como ordenar? Disse o vice de Sai com uma voz que continha frustração e tristeza. Respirando fundo, Sai cerrou os punhos e pensou que algo estava faltando. Parecia que o inimigo estava os observando. Poderia ser possível que a cidade tivesse enviado um falcão mensageiro para Omashu, e eles armaram armadilhas. Pelo menos, os soldados de Omashu levariam um dia para chegar aqui, mais um dia para armar essas armadilhas e outro dia para voltar ao reino deles. A única explicação que ele conseguiu alcançar era que essas armadilhas foram armadas muito antes. Aprendi minha lição. Se pudermos evitar essas armadilhas, estaremos bem. Depois que 2 batedores pegaram montarias muito rápidas, eles seguiram em frente. Após percorrerem 1 quilômetro de distância deles, Sai e o resto dos soldados marcharam. Meio-dia se passou, e era noite. Os batedores atiraram fogo para o céu cada vez que descobriam uma armadilha, e Sai as contou. Cerca de 20 armadilhas estavam no caminho para Omashu. Sai levantou a mão e ordenou ao exército que parasse e fizesse uma pausa. Sai sentou-se em uma tenda com seu vice e alguns capitães. Eles pegaram um mapa. Um capitão se aproximou e apontou para o mapa. Ao que parece, daqui até Omashu, há cerca de 22 armadilhas. Se formos por lá, não há como não acionarmos essas armadilhas, e nosso exército estaria praticamente morto. Então, o que você sugere? Perguntou Sai. O capitão sorriu e traçou o dedo no mapa. Enviamos os batedores nestas direções. Se não houver armadilhas, estaremos prontos para ir. Parece razoável. Sai assentiu. Tudo bem, digam aos batedores o plano. Eles examinarão a estrada, e nós dormiremos esta noite. Ele bocejou. Uma das coisas ruins de tomar a cidade era que você ficava cansado na estrada. Imagine o quão difícil é resistir ao sono quando você está acordado por tanto tempo. Os soldados podem querer desistir de morrer se estivessem tão cansados. Foi algo que Sai aprendeu lutando contra o Polo Norte no passado. Era essencial fazer uma pausa e ter seus soldados com energia total. Desta forma, seus soldados não perderão sua moral. Haru estava na tenda dos soldados de fogo, em sua forma espiritual. Ele observou o general. Atualmente, os batedores da Nação do Fogo se moveriam em diferentes direções. Para guiá-los para o caminho estreito que Haru desejava, ele havia colocado dobradores de terra nos outros caminhos. Desta forma, o único que restará os levará para a armadilha final. Este general é bom. Ele parece ser experiente. Se eu o interrogar, aprenderei muito sobre a Nação do Fogo. Haru estava planejando, em algum momento, ir para a Nação do Fogo e controlar a mente do Senhor do Fogo para o bem maior. Ele precisava de algumas informações sobre a Nação do Fogo de um general. Tudo de acordo com o plano. O sol nasceu, e o exército da Nação do Fogo ainda estava em seu local. Sai estava em sua montaria, olhando para frente. Dos batedores que ele havia enviado ontem, apenas um voltou. Fechando os punhos e fazendo uma leve reverência, Sai mostrou seu respeito pelas almas dos batedores mortos. Seus sacrifícios não serão esquecidos. Eles serão tratados como heróis honrados e seus nomes serão gravados na história da Nação do Fogo. Vamos nesta direção, Sai ordenou. Eles se moveram. Depois de algumas horas, eles alcançaram um caminho estreito. Não era muito longo. Era como um portão que forçou seu exército a fazer linhas de 100 homens. Eles entraram. Muito em breve, algo aconteceu. Quando eles estavam prestes a se classificar, o chão na frente deles rachou e foi engolido pela terra. A temperatura estava muito alta nesta área. Uma enorme piscina de lava apareceu. Ela estava conectada aos picos de uma forma que não lhes permitia dar a volta. Era tão longa que eles não podiam sequer pular sobre ela. Ela se estendia por 10 metros de largura. Isso não faz o menor sentido. Não deveria haver vulcões nessa área, e nossos mapas não mostravam uma piscina de lava. Sai estava confuso. Neste caso, não há escolha para eles a não ser recuar. Recuar. Sai ordenou. Quando sua voz ecoou, ninguém se moveu. Era estranho. Isso nunca tinha acontecido antes.
Quando ele se virou para encará-los com raiva, ele os viu tremendo. Eles largaram suas armas. Dos 2 picos atrás deles, lava começou a jorrar. E sem motivo aparente, um grande buraco apareceu, e a lava estava o preenchendo. A atmosfera ficou cada vez mais quente. Atualmente a lava estava jorrando dos 2 picos, então era impossível escalá-los. Na frente deles havia lava, assim como atrás deles. Não havia como eles recuarem. O general levantou a cabeça, pensando que a opção deles poderia ser escalar os picos. Mas ele pensou que os dobradores de terra poderiam ter armado uma armadilha lá. Atrás do exército e à distância, apareceram mais de 100 dobradores de terra do chão. Eles assumiram suas posturas de dobra, prontos para usar seu poder a qualquer momento. Eles poderiam até fazer os picos desmoronar sobre eles. Ver como a lava estava jorrando desses picos fez Sai acreditar que seria uma má ideia provocar os dobradores de terra. Então me diga, como vocês se sentiriam se eu derrubasse pedregulhos sobre vocês? Um homem com roupas de general do Reino da Terra zombou enquanto estava à frente do exército. Bem, vamos ver o que nosso príncipe tem a dizer. Virando a cabeça para frente, Sai olhou. Na ponte que leva ao Machu, estava um jovem bonito caminhando em direção a eles, seu longo cabelo castanho esvoaçando com os ventos. Ele continuou andando até estar a 10 metros de distância da piscina de lava. Sai podia reconhecê-lo. Haru zombou deles. Parabéns por chegarem a este ponto evitando todas as armadilhas possíveis que eu armei. Eu tenho uma oferta para vocês. Rendam-se e vocês viverão em nossas prisões. Façam um movimento estúpido e vocês irão reencarnar. Quem sabe o que a vida após a morte reserva? Sai sorriu maliciosamente. Então, você é um infame Haru, forte e cruel. No entanto, aqui está você, ao alcance de 100 homens, se eu não contar a linha atrás de mim. Se houver uma boa chance de se livrar de Haru, que seja. A melhor coisa a fazer é matá-lo e, em seguida, mirar os tanques atrás deles para matar os dobradores. Eles encontrarão uma solução para a lava mais tarde, mas agora, ter este homem morto é o mais importante. Você não pode fazer nada, Haru disse. Eu não vou me repetir. Rendam-se. Formação 5. Sai gritou. A primeira linha de 100 homens abriu as pernas e se agachou até que suas bolas tocassem o chão. A segunda linha se agachou, e a terceira pulou. Todos eles tinham boa sincronia. Uma gigantesca explosão de fogo que dominou a entrada se dirigiu a Haru. Com tal nível de fogo pode até engolir um exército inteiro. Pode queimar a cidade. O fogo engoliu Haru. O brilho amarelo desapareceu, e a lava ferveu mais quente. Haru não estava lá. Sai levantou a cabeça e riu. Ha ha ha. O inimigo deles virou cinzas. Mirem os tanques de besta nos dobradores de terra, Sai gritou. Quando ele se lembrou de como Haru havia sido arrogante ao olhar para eles, ele riu. Por que você está rindo? Veio uma voz atrás de Sai. Do chão, Haru emergiu. Sua mão alcançou o pescoço de Sai. Haru levantou pela parte de trás do pescoço com uma mão. Sai não podia acreditar na força do jovem. Sua vida é bastante valiosa, então vou mantê-lo para interrogatório. Haru então o esmagou no chão. A escuridão tomou conta de sua visão, e a última coisa que ele pôde se lembrar, antes de desmaiar, foi Haru se virando para encarar o exército. Capítulo 48. Estalando o pescoço, Haru se virou lentamente para o exército da Nação do Fogo depois de derrubar o líder deles. Os dobradores de fogo pensaram que o haviam queimado. Haru achou engraçado. Ele nem sequer precisou construir uma parede para deter os ataques deles. Ele simplesmente havia ido para o subsolo e aparecido no meio deles. Vendo a expressão chocada em seus rostos, Haru decidiu mostrar-lhes o que é o verdadeiro poder. A primeira linha, sem o general para guiá-los, assumiu posturas aleatórias e começou a atirar fogo. Muito fraco, muito lento. Os ataques deles nem sequer estavam combinados. O medo dele arruinou a sincronia deles. Ao bater com o pé no chão, ele ergueu uma parede de 9 metros de altura, prendendo os dobradores de fogo. A parede absorveu a explosão. Eu disse que não terei misericórdia daqueles que me atacaram mais cedo. Ativando uma de suas maiores habilidades, Haru estalou o dedo. Um pedregulho gigante, com um diâmetro de 3 metros, apareceu acima dele. Sua temperatura aumentou, e fogo cercou. Claro, ele poderia criar meteoros maiores, de até 7 a 8 metros de diâmetro agora. Mas ele não queria acabar com o exército inteiro. Eles provaram seu valor quando ele os usou como reféns e escudos humanos. Mas por enquanto, ele lhes mostraria o quão pequenos eles são. Ele os encurralou e assim, eles receberiam seu ataque. Os dobradores de fogo levantaram a cabeça depois que seus ataques atingiram a parede. Eles viram o meteoro atrás de Haru, e ficaram apavorados. O meteoro desceu tão rapidamente que parecia um borrão para eles. Bum! Uma explosão ocorreu, e o impacto se espalhou. Aqueles que estavam perto do meteoro morreram sem dúvida, e eram cerca de 100 a 150. 4 linhas de soldados caíram apenas com o poder do impacto e voaram para trás. No meio um buraco profundo apareceu. Haru olhou para eles e disse: aqueles que querem se render, joguem suas máscaras e curvem-se para mim. Se eu não tiver resposta, eu matarei todos vocês. Ele estava falando sério agora. Não havia razão para ele mostrar misericórdia. Por muito tempo Haru vinha contendo sua raiva. Ele tinha um desejo profundo de matar todos eles, já que queriam glória. Ele os havia espionado e sabia que eles eram crentes. Eles estavam dispostos a matar o povo dele por um propósito chamado glória. Alguns soldados começaram a tirar suas máscaras e se curvaram. Eles eram uma minoria, no entanto.
Vocês se atrevem a se curvar a um inimigo, onde está a honra de vocês? Alguns soldados de fogo pareciam não gostar disso. Eles levantaram suas espadas e estavam prestes a decapitar aqueles que se renderam. Haru, apontando as mãos para os soldados rebeldes, cerrou o punho. As armaduras deles se comprimiram, e os corpos dos soldados de fogo que levantaram suas espadas foram esmagados. Vendo que ele estava ocupado com esses soldados, os da linha de frente avançaram contra ele. Haru acenou com a mão para a base da parede. Ela se transformou em lava que engoliu os soldados. Eles gritaram enquanto o líquido quente os queimava. Assim que ele terminou, um dos tanques gigantes com uma besta mirou nele e atirou. Haru, tendo visto isso mesmo sem olhar, encarou o virote da besta e levantou os olhos. O virote mudou sua direção para cima. Haru apontou para o tanque e cerrou o punho. O tanque se comprimiu antes de flutuar no céu. Sua dobra de metal estava agora no nível 19. Haru podia controlá-lo ao extremo agora. Fazendo algumas posturas, o tanque se transformou em uma grande hélice. Ela começou a girar acima de todos. Haru não parecia disposto a dar outro aviso, e ele atirou o gigante propulsor na direção das outras bestas. O ventilador gigante giratório as cortou e em seu caminho tirou quase 200 vidas. Vendo como o grande exército de milhares estava diminuindo, os soldados jogaram suas máscaras. Em vez de se curvar, eles se prostraram. Haru não havia terminado. Ele levantou as mãos, e os tanques de metal e bestas restantes flutuaram. Era difícil controlar muitas coisas ao mesmo tempo, mas graças à sua alta sabedoria e físico, Haru tinha força e a vasta energia para suportar isso. Por favor, não nos mate. Estamos implorando. Eu tenho filhos. Aqueles que vieram para matar por sua honra e orgulho jogaram isso fora quando perceberam que isso os mataria. Haru uniu o metal e o fez flutuar. Dobrando, ele transformou todo o metal em uma gigante gaiola de pássaros com um portão. Ele usou sua habilidade de construção de casa para fazer isso. E isso lhe custou 5.000 pontos de chi para criar tal coisa. Se vocês querem viver, entrem. Aqueles que não quiserem, serão engolidos por isto. Os soldados pareciam estar hesitantes no início. Haru levantou as mãos. A lava que estava atrás deles começou a subir, criando uma grande onda. Os soldados viram isso e correram para a gaiola de pássaros. Cada um entrou, não querendo ser queimado vivo por algo superior ao fogo deles. Comparado com a lava, a dobra de fogo deles era apenas uma piada. Assim que todos entraram na gaiola, Haru usou mudança física. Os átomos da lava ficaram mais lentos e assim, ela perdeu seu calor, esfriando e voltando a ser rochas sólidas. Quando ele olhou para baixo da parede para a grande gaiola metálica, ele a fechou com sua dobra. Os soldados, aglomerados naquela gaiola, se abraçaram. Parece que de 5.000 soldados, apenas 3.000 sobreviveram. Haru desligou as piscinas de lava. Logo, os soldados de terra foram até Haru, levantando suas armas em celebração. Príncipe, você é incrível, elogiou algum general. Eu nunca acreditei nos rumores sobre você derrotar 120 homens sozinho até que eu vi como você luta com meus próprios olhos. Deixe para lá. Essa é uma história para outro momento. Haru suspirou. Os outros soldados elogiaram Haru, e parecia que o papel deles era o de soldados de infantaria. Príncipe, eu tenho uma pergunta, disse o general. Claro, se você podia derrotá-lo sozinho com suas habilidades, por que nos fez fazer todo o trabalho? Porque eu precisava que vocês manipulassem o terreno. Encurralá-los era a parte mais importante. Essa era metade da verdade. A razão completa pela qual Haru usou seus soldados era que ele não queria desperdiçar chi e tempo desnecessários. Viva o príncipe herdeiro! Viva o príncipe herdeiro! Viva o príncipe herdeiro! Os soldados aplaudiram Haru, que então disse: dobre a terra e leve esta gaiola para o Machu. Nós vamos prender esses caras. Haru disse: eles serão usados para trabalhar. Farme. Haru entrou em Omashu. A gaiola não conseguiu entrar, então os soldados tiveram que usar sua dobra de terra para acorrentar os soldados de fogo. O povo de Omashu começou a aplaudir Haru, feliz com sua conquista. Rumores sobre suas habilidades se espalharam. Eles falaram sobre como ele podia dobrar lava e metal. Eles o mostraram como o dobrador de terra mais singular da história. Haru não se importou. O que a Nação do Fogo pode fazer quando souber que Haru pode dobrar metal ou lava? Em a lenda de Korra havia muitos dobradores de metal, e era sabido que eles não podem dobrar metais puros específicos. No entanto, Ozai não sabe disso. A Nação do Fogo pensará nele como um gênio. Dando a si mesmo uma nota mental para pensar mais tarde, a dobra de metal de Haru atingiu um nível muito alto. Ele pode começar a experimentar coisas novas, como transformar metal em poeira e usá-lo. Ele balançou a cabeça e decidiu deixar essas ideias para mais tarde. Gritos de celebração ecoaram por onde Haru passava. Quando os outros dobradores de terra vieram com os dobradores de fogo acorrentados, alguns cidadãos gritaram para eles. Alguns atiraram coisas neles. Mas os soldados apenas abaixaram a cabeça. Eles logo preencherão as prisões. E se não houver espaço suficiente, os dobradores de terra podem sempre cavar outra prisão. Hehehe, eu vi tudo. Você é um gênio louco, disse Bomi. Quando você conseguiu criar uma parede tão grande e até construir uma gaiola? Eu construí várias casas em Kyoshi, e isso se tornou uma habilidade minha. Haru encolheu os ombros. Agora, é fácil para mim construir casas de tipos complexos, até mesmo as casas de pássaros. Ele tecnicamente não mentiu. Seu sistema lhe deu habilidades. Como se eu fosse acreditar nisso? Bomi apertou a mão e disse: prepare-se para uma celebração.
Ainda não, Haru disse. Outras forças se juntarão a eles, devemos atirá-los para longe primeiro. Haru pensou um pouco e acrescentou. E temos que interrogar os superiores. Procure por aquele general, eu o deixei vivo. Você não tem graça. Bomi fez beicinho. Haru riu. Aquele velho precisa crescer. Capítulo 49. Haru foi para o salão principal e sentou-se no trono. Sentia que precisava de um pouco de descanso. Ele pensou em sua batalha e em quantos havia matado. Mas apenas 2.000 soldados morreram desses números colossais. Ele olhou para as mãos e pensou. Eu me tornei tão mole. Não, na verdade não. Estes homens serão usados como uma segunda muralha caso a Nação do Fogo decida vir novamente com aqueles tanques. Haru, você ouviu os boatos lá fora? Bomi entrou no salão principal. Quando viu Haru sentado no trono, não pareceu ofendido. Ele parecia feliz em ver a reação de Haru. O quê? Eles estão dizendo que você é o Avatar, voltando, disse Bomi. Hiro estava certo. O Avatar é muito mole para ser eu, Haru respondeu. Ele encarou a parede e suspirou. Bomi esfregou a barba. Eu sei, é isso que torna engraçado. Ei, se você não disser nada, as pessoas vão segui-lo. Mas eu não consigo controlar todos os elementos, Haru disse. Ele não queria que as pessoas pensassem que ele é o Avatar ou algo assim. Dava muita dor de cabeça e lhe daria atenção desnecessária após a guerra. Bem, sua lava é como dobra de água e fogo. Sua maestria sobre a dobra de terra é muito alta, e você pode usar materiais de poeira para criar vento se quiser. A dobra de terra sozinha é mortal, Haru respondeu. Bomi não sabia o poder que Haru ganhou. Este último agora pode controlar as forças da terra. A gravidade é uma dessas forças. A propósito, quanto tempo temos até que as tropas de apoio do fogo cheguem? Haru perguntou. O plano original dos soldados de fogo era tomar o Machu usando suas armas recém-desenvolvidas. Em seguida, outras tropas se juntariam a eles. Eles então reuniriam suas forças e seguiriam para Ba Sing-se. Nossos batedores relataram que eles têm 2 dias. Tempo de sobra para treinar, Haru disse. Este tempo pode fazer milagres para eles se treinarem uma certa habilidade. Ele se levantou, e um par de pequenas rochas apareceu ao redor dele. Haru começou a mover os olhos, e as rochas começaram a girar ao redor dele. Era mais difícil do que parecia. Dobra com músculos até o nível 10. O que você está tentando conseguir? Dobrar com seu cérebro. Bomi disse. De qualquer forma, você é realmente talentoso. Tenho certeza de que se você vivesse tanto quanto eu, poderia ter tanto poder quanto o Avatar. Quem sabe? Haru disse. O Avatar pode ser forte, mas ele não é invencível. Um raio de azul é suficiente para matá-lo em seu estado Avatar. Enquanto isso, na lenda de Korra, o relâmpago apenas nocauteia pessoas duronas. Tudo bem, vou deixá-lo por agora. Lembre-se de jantar. Bomi colocou as mãos nas costas e se afastou de Haru murmurando. Jovens. Claro, Haru disse, fazendo uma careta e tentando dobrar com aquele leve movimento. Depois de algumas horas, ele colocou a mão no rosto, sentindo dor tomar conta de seus olhos e uma dor de cabeça. Saúde menos 100. Dobra com músculos até o nível 11. Haru foi para o trono e descansou por algum tempo, colocando a mão no rosto e respirando fundo. Eu não posso parar. Eu preciso de mais poder. Haru pensou. É a única maneira de manter as coisas em ordem. Muito em breve pela porta veio Suki, segurando um pouco de chá. Haru, preparei seu chá favorito. Oh, Suki, você não tem ideia do quanto eu estava esperando por isso. Haru sorriu quando a viu em um novo vestido verde. Ela se aproximou dele com o chá. Eu sei o quão trabalhador você é, então pensei que você precisava disso, Suki disse. Você parecia gostar dele de volta na nossa ilha. Verdade, Haru respondeu enquanto começava a beber. A cada gole sua saúde aumentava. Saúde mais 50, saúde mais 50. Ei, beba devagar. Você não vai gostar assim. Suki deu um tapinha nas costas dele. Haru sorriu. Estava muito bom. Os lábios de Suki se elevaram em um sorriso tímido. Que bom que você gostou. Então, Haru decidiu mudar de assunto. Como foi sua estadia aqui? Desde que ela veio com ele, eles não tiveram muito tempo para passar juntos, exceto por uma noite, porque ele estava ocupado armando armadilhas e planejando a guerra. Eu tenho que dizer, é bastante surpreendente. Ela respondeu. Você foi quem os reteve a maioria das vezes. Que tipo de surpresa? Haru se inclinou sobre ela e provocou. Meu potencial máximo. Bem, fiquei chocada quando ouvi que você derrotou 120 homens sozinho. Então sua batalha esta manhã confirmou esses rumores. Ela disse. A propósito, quando você acha que vai expulsar a Nação do Fogo? 1 ano, Haru disse. Se seu plano de tomar Ba Sing-se aprendendo controle mental fosse bem sucedido, ele seria capaz de tomar a Nação do Fogo. Os soldados de fogo partiriam, e Haru manipularia o Senhor do Fogo para lhe dar o trono. Não há democracia neste mundo. Existem 2 escolhas. Lute contra o seu destino ou chore sobre como as coisas são injustas. Depois disso devemos viajar pelo mundo. Suki disse animada. Viajar com sua prancha de terra parece ser emocionante. Ela parecia muito animada. Vendo quão alegre e otimista ela estava, ele não pôde evitar rir e bagunçar o cabelo dela. Ei, eu passei 1 hora arrumando. Isso torna bagunçar mais divertido. Haru riu. Quando ela virou a cabeça, ele a abraçou e começou a beijar o pescoço dela. Embora ela parecesse estar resistente, sua linguagem corporal dizia ao contrário. No dia depois de amanhã, Haru se levantou na muralha de Omashu, no lado norte.
O chão tremeu. Foi o resultado do enorme exército marchando para lá, e eles estavam nas pontes que levam a Omashu. De acordo com o plano deles, eles estariam aqui apenas para se juntar ao primeiro exército antes de seguir para Ba Sing Se. Mas eles pareciam confusos quando viram a muralha de Omashu erguida com orgulho. Não só isso, mas o exército que deveria estar lá não estava. Haru decidiu não desperdiçar uma chance tão valiosa. Eu vou usar todo o meu poder. Levantando a mão, um grande pedregulho de 10 metros apareceu. Haru o levantou o mais alto que pôde. O pedregulho brilhou em fogo, e Haru acenou com a mão para baixo. Ele desceu como um meteoro, um enorme. E sua velocidade era rápida. Haru não conteve nada desta vez, porque ele não estava perto de seu alvo. Ele se dirigiu ao centro do que pareciam ser 5.000 homens. Criar um desses exigiu dele 1.000 pontos de chi. Era 4 vezes mais do que ele tinha inicialmente. No centro do exército ocorreu uma enorme explosão. A maior parte do exército voou por causa do poder do impacto. A colina em que estavam desmoronou e caiu. Apenas aqueles que voaram para trás tiveram a sorte de sobreviver, e com isso, ele quis dizer metade do exército. E por sorte, ele quis dizer que a maioria deles estava ferida. Como o exército não estava encurralado em um caminho estreito, ao contrário dos anteriores, eles não sofreram o dano total. Meteoro de terra subiu de nível? Meteoro de terra subiu para o nível 11. Sorrindo maliciosamente, ele levantou a mão novamente e desta vez, um meteoro maior de 15 metros de diâmetro voou para o céu, brilhando intensamente como se fosse uma estrela. Custou-lhe 1.500 pontos de chi. Nada para ele. Os restos do exército olharam para o pedregulho e seus queixos caíram. Eles não tiveram escolha a não ser se virar para correr, cada um por si. Vendo que eles estavam usando essa técnica, Haru abriu os braços. O meteoro se dividiu em 3 partes. Haru as agitou em diferentes direções. Cada homem estava por conta própria, foi o que os soldados da Nação do Fogo pensaram enquanto corriam. Alguns azarados foram esmagados pelo meteoro e pelo poder do impacto. Haru se virou para Suki, que estava ao lado dele com uma xícara de chá. A boca dela, como a de todos os outros, estava aberta. Ela olhou para ele murmurando. Tão forte. Antes de olhar para os músculos dele, Haru se virou para seus soldados. Eu minimizei o número deles, caçem os feridos e interroguem-nos. Precisamos saber de quais bases eles vieram. Depois disso, o exército de Omashu levará os exércitos e os libertará. Já que eu cuidei deles, não acharemos difícil recuperar a liberdade para o nosso povo. Há uma razão pela qual Haru não poupou este exército. Ele soube que eles vieram de bases, espalhadas em cidades e vilas que pertenciam ao Reino da Terra. Se ele cuidasse deles, teria tempo livre para retomar essas cidades. Além disso, ao fazer isso, ele deu um grande golpe no exército da Nação do Fogo. Desta forma, seria mais fácil retomar o Reino da Terra. Capítulo 50. Haru sentiu-se aliviado ao ver seus soldados trazendo alguns dos soldados da Nação do Fogo de volta. Esses caras seriam interrogados sobre a localização de suas cidades e bases. Alguns segredos sobre a nação deles também poderiam ser úteis. Agora a influência da Nação do Fogo diminuiu. Pelo lado ruim, eles saberiam sobre suas habilidades, seus meteoros, sua dobra de lava e dobra de metal. Mas mesmo que soubessem o que poderiam fazer a respeito, Haru estava sozinho na sala. Ele estava levantando as mãos e batendo-as para baixo muito devagar. Cada vez que ele abaixava as mãos, o chão tremia. Parecia quebrar sem motivo. Qualquer um de longe pensaria que Haru estava brincando com a dobra de terra. Mas na verdade, ele estava aumentando a gravidade. Campo de gravidade até o nível 4. Atração até o nível 7. Alcance aumentado para 50 metros. Dobra de gravidade até o nível 6. Haru sentou-se para recuperar seu chi mais rápido. Depois que se recuperou, ele saiu do campo de treinamento e foi para o salão principal. Alguns generais e capitães o esperavam. Príncipe herdeiro, estávamos esperando por você. Então, o que vocês descobriram? Haru perguntou, indo direto ao assunto. Fazia 2 dias desde que eles fizeram os cativos. Agora, eles estavam os interrogando. Estas são cidades que pertencem à cidade de Mingbai. Tê-las de volta nos colocaria um passo mais perto do deserto. O general sorriu enquanto apontava para o mapa na mesa. Seu dedo traçou círculos vermelhos. Eu vejo, Haru disse. Enviem alguns batedores para lá. Se tivermos vantagem numérica, nós os emboscaremos. Se esta fosse uma tarefa fácil para o exército dele, Haru os enviaria sozinhos para fazê-lo. Além disso, usem sua dobra para criar muralhas. Como ordenar, príncipe? O general fez uma leve reverência. Haru assentiu em aprovação. Depois que ele os forçou a armar armadilhas, os soldados orgulhosos de Omashu não pareciam ter problemas em construir muralhas agora. Atualmente Haru estava na cama deitado junto com Suki. Era noite e Haru teve a chance de descansar. Após a vitória que ele havia alcançado, Omashu fez uma grande celebração de sua vitória. Haru tinha sido o homem da hora, e ele teve que fazer um longo discurso para garantir aos líderes. Suki estava abraçando seu peito, alegremente enquanto o acariciava. Em seu rosto adormecido, havia um sorriso satisfeito. Haru, por outro lado, já estava farto de descansar, após dormir 1 hora. E como Suki estava dormindo, ele não podia pedir a ela para fazer outra rodada. Embora sua resistência fosse infinita, a de Suki não era, e ela já havia dormido após a 5ª rodada porque estava cansada. Mas pelo lado bom,
Ela era tão flexível que ter 5 rodadas com ela é igual a 10 rodadas com outra mulher. Ainda assim, eu quero passar mais tempo, já que estou indo para Ba Sing Se. Daqui a alguns dias, estarei tomando as bases da Nação do Fogo. Depois disso, terei que atravessar o deserto, sozinho no meu caminho para Ba Sing Se. Não posso levar meu exército para abri-lo. Bem, Omashu é muito mais fraca do que Ba Sing Se, e se eles deixassem Omashu, nosso exército seria enfraquecido. Haru não hesitaria em matar soldados da Nação do Fogo, e ele não hesitaria em usar os cidadãos deles aqui como vacas de impostos. Eles merecem, já que fizeram o mesmo com o povo dele. Mas quando se trata do povo dele, sua mentalidade era diferente. Haru queria tornar o reino da Terra grande para que ele pudesse viver uma boa vida. Enquanto seus dedos brincavam com o cabelo de Suki, Haru estava olhando para o teto. Depois que eu terminar de pensar sobre meus próximos 10 passos, seria bom aumentar minha meditação espiritual. Isso aumentaria meu chi. Tenho que admitir, você tem um tamanho bem decente para si mesmo, disse uma voz feminina familiar. E isso vem de uma garota grande como eu. Haru subconscientemente colocou a mão no cobertor e o levantou para esconder sua metade inferior, e a de Suki. Ambos estavam nus. No início, o coração de Haru disparou, pois ele ficou surpreso que alguém pudesse se esgueirar até ele sem ser detectado por seus sentidos de dobra de terra. Mas quando ele percebeu isso depois de mencionar garota grande, ele riu. Virando a cabeça, ele viu uma mulher bronzeada com olhos castanhos e longos cabelos pretos, seios gigantescos e uma altura que superava a porta. Era um espírito, e ela estava vestindo roupas casuais de vestes verdes. Não querendo acordar Suki, Haru fechou os olhos e seu espírito saiu de seu corpo. Ei, Kiyoshi, veio para uma visita? Haru disse alto. Ele não estava preocupado em acordar Suki, já que ela não pode ouvir nada. Haru sorriu enquanto olhava para sua forma espiritual. Ele estava seminu. Havia um cobertor espiritual enrolado em sua metade inferior. Ele ficou confuso sobre quando isso apareceu. Está no seu subconsciente. Disse Kiyoshi como se tivesse entendido o que ele tinha em mente. Na maioria das vezes, sua forma espiritual corresponde à sua forma física. Quando Haru levantou os olhos para olhar os dela, ela estava olhando para ele, e ela estalou a língua em decepção por estar coberta. Kiyoshi virou os olhos e olhou para o corpo espiritual de Haru. Eu estava me sentindo entediada no mundo espiritual quando você não apareceu, então decidi fazer uma visita e ver o que você está fazendo, e devo dizer, estou surpresa com o seu desempenho. Haru abriu os braços e caminhou até ela. Desculpe, eu estava planejando visitá-la, mas tive algumas batalhas e guerra para planejar. O rosto dele pousou entre os seios dela. Ao que parece, seu novo vestido continha fendas que mostravam seu decote, então abraçá-la era obrigatório. Eu senti sua falta, a propósito. Você teve tempo para se divertir com sua namoradinha, mas não para me visitar? Kiyoshi disse. Como você pode ver, eu não estava dormindo, pois estava pensando demais sobre meus próximos passos. Haru se justificou, mas ele não ousou olhar para o rosto dela, já que ele não abandonou a vista à sua frente. Aqueles seios são grandes e agradáveis de encarar. Eu sei. Depois de tantas rodadas que você teve, ela está dormindo e aqui está você, pensando. Kiyoshi deu um tapinha na parte de trás da cabeça dele. Quando ele puxou a cabeça para trás, ela se inclinou e o beijou profundamente nos lábios. Haru fechou os olhos e aproveitou o beijo pelo tempo que durou. Por favor, sente-se. Haru ofereceu a ela para se sentar na cama king size. Ela sentiu. Os dois se sentaram um ao lado do outro. Haru sentiu a mão dela, e ela a acariciou por um tempo. Então, se você está se perguntando, eu decidi ver como você está lidando com as coisas aqui. Ela disse, eu tive que verificar seus métodos por mim mesma. Haru se inclinou para trás e apoiou as mãos na cama. E o que você pensa? Haru perguntou. Eu acho que você é muito mole. Ela respondeu. Surpreso, Haru não achou que ela se referia ao seu desempenho na batalha. Ele se virou para Kiyoshi, cujos olhos estavam arregalados em descrença. Um rubor tomou conta de suas bochechas. Eu não acho que sou muito mole. Haru disse sem vergonha. Um homem como Haru deveria ter alguma vergonha. No entanto, ele não era um homem comum. Ele havia passado por muitas batalhas e matado inúmeros soldados. Ele até teve um relacionamento com 3 mulheres e ainda está conquistando. Além disso, eles haviam se beijado, então ele não estava com vergonha. Uma risada escapou da garganta de Kiyoshi enquanto ela colocava as mãos em seu ombro e se inclinava sobre ele. Você é inacreditável, hahaha. Eu não estou falando sobre isso. Ela enxugou a lágrima. Eu estou falando sobre você na batalha, você ofereceu muitas vezes para eles se renderem. Eu precisava de informações deles e eles serão usados. Bem, pelo menos você parece ser o bom tipo de conquistador. Ela disse. Seus olhos castanhos caíram de seu rosto. Então, o que você tem pensado? Disse Haru. Bem, já que estou no outro mundo, e minha reencarnação ainda não acordou, pensei que deveria vir e ajudá-lo a restaurar o equilíbrio. Talvez eu espione Colette. Suas estratégias parecem precisar de algum trabalho, e você sempre precisa de outra perspectiva para ver as coisas. Eu forneceria isso. Haru assentiu com as palavras dela. Então ele levantou os olhos para uma frase que o pegou, e ele disse. Então você pensou que deveria vir. Você certamente tem uma maneira única de entender as palavras que estou dizendo. Kiyoshi levantou as sobrancelhas. Embora ela resistisse, um sorriso apareceu em seu rosto. Você é o Avatar, existência misteriosa que viveu mais de 200 anos, é claro, ninguém a entenderia. Haru deu a si mesmo uma desculpa.
Pela expressão do avatar, ela não parecia acreditar. Ela parecia ofendida. Ei, eu mantive minha aparência aos 20. E eu até tive descendentes que me herdaram. Eu nunca tive a chance de me tornar uma avó, então não me chame de velha. Parece que ela quer aquilo. Não posso culpá-la depois de centenas de anos no mundo espiritual. Haru exalou um suspiro feliz. Eu vou assumir o controle desta vez e mostrar a você o que significa vir. Agindo imponente, ela se inclinou e selou os lábios dele com os dela. Haru colocou as mãos atrás da cabeça dela e beijou de volta. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 51. Surpreso com a visita de Kiyoshi, Haru começou a pensar em como ele acabou naquela situação com os lábios dela nos dele. Em todo caso, ele não se importou e decidiu aproveitar este momento e beijou com mais paixão. Quando ele começou a gostar e a entrar no clima, Kiyoshi se afastou. Haru estava prestes a segui-la, mas ela colocou o dedo nos lábios dele. Há atividades mais divertidas para fazer do que apenas beijar. Ela colocou as mãos no ombro dele. Há maneiras melhores de usar sua boca. O que você tem em mente? Haru perguntou, levantando a sobrancelha. Eu vi você por engano fazendo com Suki. Os lábios de Kiyoshi se ergueram em um sorriso. Você certamente sabe satisfazer lá embaixo. Haru levantou as sobrancelhas, baixando os olhos. Ela o convidou. Era tentador. Estou apenas me perguntando, Haru questionou, a curiosidade parecendo matá-lo. O que você gostaria de saber? Nós somos considerados virgens nesta forma? Quer dizer, é minha primeira vez como espírito. Bem, eu nunca pensei nisso. Apenas faça e pare de reclamar. Kiyoshi disse, frustrada por ele estar demorando muito. Não esperando mais, os dois começaram a fazer de tudo um pouco sem se conter. Faz quase 4 séculos. Kiyoshi disse, ela se deitou, parecendo aproveitar o momento. Nossa, ela é pervertida. Nisso ela repetiu o ciclo muitas vezes. Não se segure. Eu não sou como sua namoradinha. Certo. Espíritos. Haru murmurou. Morte por Zuznu. Haru sorriu. Faça isso até eu morrer. Capítulo 52. Isso foi bom, Haru respondeu enquanto pegava sua toalha espiritual. Ele se virou para Kiyoshi, que não parecia estar cansada de forma alguma. Sim, eu posso dizer. Ela respondeu com um leve sorriso malicioso. Ao que parece, nas formas espirituais, todos têm resistência infinita. E a melhor coisa eram os clímax infinitos. Haru se virou, colocou a mão em sua cintura curvilínea. Ele disse, então você vai ficar por perto de mim, como uma espiã. Sim, eu acho que faz parte da minha responsabilidade cuidar de você e garantir que você permaneça em seu caminho. Haru olhou para os olhos castanhos dela, animado. Parece que esta velha está muito excitada. Quem pode culpá-la? Se Haru vivesse no mundo dos espíritos por 400 anos, ele apreciaria qualquer chance de ter prazer. E você está disposta a espionar para mim, Haru disse. É muito bom, na verdade. No entanto, ele não conseguia pensar em mais benefícios. É melhor do que fazer você sair do seu corpo repetidamente. Ela disse. Então você é minha suporte, Haru respondeu enquanto baixava os olhos para ela. Suporte? Ela levantou a sobrancelha. Alguém que sempre está comigo, Haru explicou. Bem, eu prefiro que você me chame de sua companheira espiritual. Ela se inclinou para frente e o beijou nos lábios. Haru gostou do beijo. Ele estava abraçando Kiyoshi e Suki ao mesmo tempo. Era incrível. Após outra rodada rápida, Kiyoshi pegou suas roupas e eles discutiram as coisas. Ela ficaria por perto dele na maior parte do tempo, e espionaria as bases da Nação do Fogo, coletando informações para ele. Seria útil para libertar os dobradores de terra cativos. Bom dia! Quando Haru abriu os olhos, encontrou Suki olhando para eles. Ela estava sorrindo enquanto brincava com seu cabelo comprido. Bom dia! Ele sorriu de volta. Ele colocou a mão em suas costas macias. Uau, ela parecia surpresa. É a primeira vez que vejo você dormindo mais do que eu. Bem, eu descansei bastante, Haru respondeu, movendo os olhos dos olhos azuis dela para os olhos castanhos de Kiyoshi. Então, você está pronta para mais uma rodada? Ela estava parada atrás de Suki com uma sobrancelha levantada. Suki sorriu. Ah, qual é? Você acabou de terminar uma batalha. E quando recuperou sua energia, você ainda quer ir? Eu tenho uma vontade muito forte. Haru falou enquanto olhava por trás dela. Kiyoshi terminou de se vestir e disse. Bem, aproveite seu tempo com sua namoradinha. Eu estarei por perto para ver as coisas. Haru piscou em aprovação. Kiyoshi mordeu o lábio inferior enquanto olhava para Haru e Suki. Ela parecia estar animada com esta cena. Ela era uma mulher bi, e ela não parecia se importar em compartilhar. Quando o amor acabou, era a hora da guerra. Haru estava na sala de reuniões, olhando para os generais e os superiores. Bomi estava lá, bebendo de seu copo nesta manhã cedo, e olhando para todos. Então, príncipe herdeiro, como as coisas vão daqui para frente? Disse um general. Nós obtivemos informações valiosas. Em suas bases, há muitos dobradores de terra nas prisões. Eles são usados para trabalho. Sem mencionar, há 5 vilas e 2 cidades que estiveram sob eles. Já que vossa honra cuidou da maior parte do exército, agora seria o melhor momento para atacar e recuperar nossas bases. Haru parecia estar pensando em algo. Ele colocou a mão sob o queixo e disse. No entanto, isso não deixaria o Machu sem proteção se vocês fossem para lá. Nós vamos recrutar os dobradores de terra, e usaremos o tempo valioso para construir muralhas. Sua estratégia nos ajudou. Deixe-me perguntar,
Por que vocês não construíram muralhas no passado? Bem, príncipe, no passado, se as cidades e vilas construíssem suas muralhas, seus líderes teriam reivindicado seu domínio independente. Isso prejudicaria o reino no total. Mas agora que estamos em uma guerra, é muito lógico construir barreiras para deter a Nação do Fogo. Então, se tivéssemos muralhas no passado, a guerra poderia ter sido vantajosa para nós. Haru suspirou. Mas parece que algum rei estava preocupado, então ele fez um decreto para não usar muralhas. Haru suspirou. Era aquele tipo de governante que teria fome de seu povo, para que eles estivessem sob ele. Estes são os verdadeiros tiranos, que abusam de seu povo para seu benefício. Pode-se dizer isso. Tudo bem, Haru disse. E essas vilas parecem estar na abertura do grande deserto, que leva a Beasingse. Pode-se dizer isso. O general assentiu. Haru pensou um pouco. Ele estava planejando ir para Beasingse. No entanto, ele não pode levar seu exército com ele para abri-la. Primeiro, Omashu era muito mais fraca do que Beasingse. Segundo, levar o exército deixará a defesa de sua cidade fraca. Tudo bem. Então, aqui está o plano. Levamos nosso exército para aquelas cidades e vilas, cuidaremos dos restos do exército da Nação do Fogo e, em seguida, libertaremos nosso povo. Os cidadãos que vieram da Nação do Fogo farão trabalhos úteis como agricultura e artesanato. Eles terão que nos pagar impostos. Quanto aos dobradores de terra, eles serão recrutados e construirão muralhas para seus lares. Depois disso, nosso exército voltará para o Mashu e obterá relatórios. Eu continuarei meu caminho para Beasingse. Seria melhor se Haru fosse sozinho para Beasingse. Dessa forma, ele seria capaz de se mover sem ser detectado. Ele pode lidar com os agentes Daili, um dobrador de terra muito poderoso, e aprender a usar a hipnose. Depois disso, ele pode unir Beasingse e Omashu. Com o exército de Beasingse e o de Omashu, o poder de Haru aumentaria. Ele pode então ir com tudo e libertar o reino da terra. Mas essa não é a coisa mais importante. A coisa mais importante seria ir lidar com a Nação do Fogo, já que o cometa de Sozen está chegando. Para Haru, ele tinha um bom motivo para não esperar pelo Avatar. Ele sabia sobre o efeito borboleta e não tinha certeza de que a armadura de enredo do Avatar estaria lá. Além disso, Aang é muito mole. Nós vamos progredir de acordo com o seu plano. Mas senhor, você não precisa de um exército enquanto vai para Beasingse? O general disse. Eu aconselharia a levar proteção. Haru exalou uma risada. Ele disse. Se alguém pensou em me emboscar, eu acho que são eles que precisariam de proteção. Nós partiremos ao amanhecer. Vão e encontrem-se com suas famílias, passem seu tempo com elas. Haru disse. Nós vamos libertar nosso povo e aumentar nosso poder nos próximos dias. Que assim seja. Que você viva uma vida longa. Os soldados e os superiores se curvaram para Haru, mostrando seu respeito por ele. Depois que todos concordaram com seu plano, eles seguiram seus caminhos para suas casas. Haru e Bomi eram os únicos que não tinham famílias para ir. Bem, Haru pelo menos tinha alguém com ele. 2, se você contar Kyoshi. Após reconsideração, eu adoraria levar Suki comigo. Ela é muito ágil e rápida, e pode se esgueirar em muros altos como se fosse um Homem-Aranha. Além disso, eu tenho que enviar uma carta para Rune. Eu preciso que ela venha para o Mashu. Se eu não estivesse tão ocupado, eu teria um trio com ela e Suki. Ele suspirou. Bem, ele sempre pode fazer isso depois de voltar de Beasingse. Jin, uma missão desencadeada. Missão, liberdade. O povo do Reino da Terra está oprimido. Seu trabalho é conquistar os territórios e recuperá-los. Objetivo, libertar todo o Reino da Terra. Recompensas. 1 milhão de experiência. Caixa épica. Caixa lendária. Riscos. Qualquer coisa pode acontecer, desde você ser envenenado até morrer por uma flecha perdida, etc. Capítulo 53. Era de manhã. Haru estava sentado em uma nova montaria. Ele estava a 2 quilômetros de Omashu. Haru vestia roupas reais verdes. Havia um chapéu de bambu em sua cabeça que o protegia do sol. Tinha letras chinesas que significavam príncipe herdeiro. Isso mostrava seu status. Atrás dele, havia um exército de 1000 soldados. A maioria deles não era dobradora, mas eles eram treinados o suficiente. Além disso, eles tinham cerca de 400 dobradores de terra. Haru olhou para a esquerda. O espírito de Kyoshi estava flutuando acima dele, e ela estava com suas roupas de batalha e pó branco cobrindo seu rosto. De alguma forma, a maneira como sua pele parecia pálida, o lembrava daquela Lady Vampira de Resident Evil 8. Bastante tentadora, mas não tanto quanto sua conquista. Eu espionei. Há cerca de 100 a 200 soldados em cada base. Com seus números, você pode conquistá-los facilmente. Aconselho você a não dividir suas unidades e conquistar cada cidade no caminho. Kyoshi disse. Ela estava aconselhando Haru, e ninguém além dele podia ouvi-la. Ao lado de Haru, Suki estava lá. Como ela amava aventuras, ela queria fazer parte disso. Ela estava animada para ver como Haru iria recuperar territórios do Reino da Terra. Atrás dele estava o general. Haru o usaria como conselheiro, já que o general deveria ser experiente. Mas quando se tratava de experiência, Kyoshi era mais confiável. Haru se virou para seus soldados e acenou com a mão. Vamos! Ao chutar levemente sua montaria, ela marchou para o norte. Demorou alguns dias para eles chegarem ao seu destino. O exército do Reino da Terra teve facilidade em conquistar a primeira cidade. Havia poucos dobradores de fogo e soldados que tentaram resistir, mas os dobradores de terra tinham uma vantagem sobre eles.
Eles eram mais, e tinham terra com eles. Depois de conquistar a primeira cidade, Haru foi para a base, onde mantinham dobradores de terra aprisionados. Haru se perguntou por que eles não os estavam matando, mas ele podia entender a razão deles. Os dobradores de terra podem ser usados mais tarde. Talvez Ozai estivesse planejando usar dobradores de terra como construtores para seu reino, como fazendeiros ou o que quer que fosse. Até Azula, na outra linha do tempo, sabia do benefício deles. Vou usar os dobradores de fogo para fornecer o fogo para a cozinha. Depois de libertar todos os dobradores de terra, 60 deles, Haru os substituiu pelos dobradores de fogo e pelos soldados de fogo. Foi uma troca fácil. Os dobradores de terra então foram se encontrar com suas famílias. Quando ele assumiu a cidade, Haru teve que tomar uma decisão sobre os cidadãos que vieram da Nação do Fogo. Ele não podia matá-los sem motivo, obviamente. No entanto, já que eles usaram o Reino da Terra para viver uma boa vida aqui, era justo que eles usassem. Eles se mudarão para casas pobres. Eles trabalharão e pagarão impostos. Eles contribuirão para a economia do Reino da Terra. Depois de colocar tudo em ordem, Haru reuniu todos e se apresentou. E então ele deu seu discurso que ele estava planejando usar para cada cidade. Eu tenho um sonho, que um dia, cada pessoa nesta nação controlará seu próprio destino. Uma terra para os verdadeiramente livres. Seu discurso elevou o moral dos cidadãos nativos e dos dobradores de terra. Funcionou até para os soldados de Haru. Kyoshi veio por trás de Haru e disse: "Bem, eu tenho que admitir, você tem um carisma real quando se trata de unir as pessoas." Haru não respondeu a ela, e olhou para a multidão que se reunia na frente dele. Vocês se juntarão ao meu sonho quando chegar a hora de expulsar a Nação do Fogo? Os dobradores de terra se curvaram. Alguns dos cidadãos assentiram e se ajoelharam. Eles serão soldados, pois tomaram sua decisão. Qualquer um pode entender seus sentimentos. Eles foram oprimidos por anos, até os não dobradores, e eles aproveitarão qualquer chance para lutar. Haru decidiu que treiná-los faria isso. O não dobrador treinado com um arco ou uma besta pode ser mortal em um campo de batalha. Aparentemente, 150 dobradores se juntaram a ele. Haru se sentiu feliz com isso, e ele passou a noite nesta cidade. No dia seguinte, seu exército marchou para a próxima. Depois de uma semana inteira, Haru completou sua conquista. Jin, a missão está completa. Você subiu de nível? Nível 22, 40 mil de 100 mil de experiência. Foi surpreendente ver que o nível 22 requer menos do que o nível 21. Parece que o nível era um nível gargalo. Uma vez rompido, seu aumento de nível será mais suave. Em uma nota lateral, Haru notou que ele não usava suas afinidades, ou pontos de habilidade por um longo tempo. Foi por duas razões. Primeiro, ele queria aumentar as afinidades através do treinamento, já que só fica mais difícil a cada aumento de ponto. Segundo, ele queria treinar suas habilidades com seu esforço, antes de usar os pontos. Haru olhou para as outras recompensas que ele ganhou. Mais caixa épica. Mais 2 caixas de presente? Que bom, ele pensou. Com 22 pontos de afinidade e 18 pontos de habilidade, Haru vai ascender ao próximo nível. Agora pensando em quais habilidades ele deveria focar, ele olhou para sua habilidade mais forte atual, Meteoro de Terra, estava no nível 11 agora. Ele tem uma opção de habilidade associada. Haru colocou um ponto nela. Habilidade associada foi descoberta? Tempestade do Inferno nível 1. Uma habilidade para dividir os meteoros em partes e enviá-los em caminhos separados. Cada nível aumenta a velocidade e o número das divisões. Esta habilidade pode ser usada após a criação de um meteoro. Isso soa como uma boa habilidade, Haru pensou. Agora para o resto, qual habilidade ele deveria subir de nível? Ele acabou decidindo que se concentraria em suas habilidades de dobra. Dobra com músculos estava no 9º nível, então ele era capaz de dobrar com um leve movimento muscular. Gastando 2 pontos, ele a fez atingir o 10º nível e então ele criou. Dobra com sentido nível 1. Usando o comando mental para dobrar, claro, não terá o mesmo efeito que dobrar com os pés e mãos, já que estava em um nível muito baixo em comparação com dobra com mãos, músculos e pés. Agora ele estava com 15 pontos de habilidade restantes. Ele decidiu dividir o resto deles entre suas habilidades passivas. Dobra de lava até o nível 10. Como a dobra de lava com habilidade especial exigia 2 pontos de habilidade para cada nível. Agora que pulou 5 níveis, Haru poderia dobrá-la de uma forma mais suave. Ele pode manipulá-la melhor, e pode até usar suas habilidades ativas com ela com menos consumo de chi. Dobra de terra até o nível 20. Dobra de metal até o nível 20. Seu controle sobre o metal agora aumentou. Ele pode até sentir através dele a uma longa distância, e se a pureza do metal for alta, Haru teve a sensação de que ele pode dobrá-lo. Agora ele tinha 3 pontos de habilidade restantes. Havia uma opção para criar habilidades associadas com dobra de metal e dobra de terra, e ambas exigiam 3 pontos de habilidade. Haru pensou que era uma opção difícil, e ele deveria deixá-la para mais tarde. Vou economizar o suficiente quando subir o nível da minha dobra de gravidade para o nível 10 ou 12, ele pensou consigo mesmo. Agora era a hora de distribuir seus pontos de afinidade. Ah, certo, esqueci de abrir minha caixa épica. Haru abriu essa caixa. É mais bilhete de masmorra dos espíritos. Um item de teletransporte para um domínio espiritual, feito de 10 andares e cheio de monstros espirituais. Usabilidade, uma vez.
Parece um bom item de experiência para treinar minhas habilidades e subir o nível do meu personagem, mas como eu não sei quanto tempo vou gastar, vou guardá-lo para mais tarde. Quanto aos seus pontos de afinidade, Haru decidiu colocar um em agilidade, então o impulso das botas de vento se torna 9 pontos. 2 em força e o resto em sabedoria, já que era seu status mais importante. Haru se sentiu mais forte. Seu Chi aumentou em 25.000 pontos, chegando a 75.000 pontos. Com o impulso de sua habilidade, atingiu 80.000. Como ele havia adivinhado, mais um ponto acima de 20 de sabedoria não é mais. Além disso, a habilidade de mediação espiritual aumenta seu Chi em uma certa porcentagem. Haru abriu os olhos e seu Chi fluiu por suas veias. Kyoshi se virou para ele. Eu tenho uma sensação estranha. Você realmente ficou mais forte. Seu mar de Chi parece ter quebrado os limites. Haru se virou para ela e sorriu. Eu quebrei. Então isso significa que você alcançou a paz interior? Kyoshi olhou para ele com curiosidade. Haru sorriu. Bem, assim que eu terminar minha missão. A propósito, amanhã, estamos indo para o deserto. Estou pronta. Ela encolheu os ombros. Capítulo 54. Era de manhã. Haru teve uma boa noite aconchegado com Suki e Kyoshi. Isso satisfez suas necessidades físicas e espirituais. Quando Haru e Suki caminharam por perto, notaram que os soldados já haviam tomado suas posições. Eles estavam com o moral elevado, pois haviam alcançado algo que ninguém havia feito nos 100 anos de guerras. Para os cidadãos do Reino da Terra, sua batalha contra a Nação do Fogo sempre foi defensiva. Com Bea Sing se não enviando suas unidades, a situação só estava piorando. Omashu e algumas cidades que estavam sob generais eram as únicas a revidar. Além disso, 400 dobradores de terra se juntaram a eles, e 1.000 homens saudáveis mostraram sua intenção de se juntar ao exército de Omashu. Foi um grande impulso em sua força. Mas para Haru isso não importava. O que importa agora é garantir que eles não serão emboscados novamente pela Nação do Fogo. É por isso que ele ordenou que construíssem muralhas. Era para protegê-los quando ele não estivesse aqui. Hoje Haru partiria para Bea Sing e atravessaria o grande deserto de Silong. Isso levará semanas. É por isso que era essencial deixar defesas fortes enquanto ele não estava aqui. Mas antes de partir, Haru pensou em algumas maneiras de aumentar suas estatísticas. Além de lutar contra feras, há missões. Ele decidiu conversar com os soldados e os cidadãos sobre qualquer coisa que eles quisessem. Isso desencadearia missões, e ele sempre tem a opção de rejeitá-las ou aceitá-las. Alguns cidadãos e soldados eram tímidos, alguns eram ousados e pediram missões a Haru, como unir Bea Sing e Omashu. Alguns disseram que queriam que ele fosse o rei, alguns disseram que queriam que Haru marcasse seu nome no deserto. Haru acabou desencadeando 3 missões principais. O resto foi rejeitado, pois suas recompensas não tinham tentação. As recompensas totais seriam 300.000 pontos de experiência, 5 caixas de presente, 4 caixas de item, 3 caixas épicas. As missões eram as seguintes: unir Omashu e Bea Sing, tornar-se o rei de Omashu, derrotar o ninho gigante de Mutucas. A última missão seria mortal para qualquer dobrador. É no deserto acima disso, e Haru não encontraria terra para dobrar. Por sorte, e apenas sorte, ele tinha um sistema com 220 vagas. Muitos deles estavam cheios de metal compactado que ele havia armazenado. 40 deles estavam cheios de garrafas de água e comida, caso algo ruim acontecesse no deserto. Haru estalou o pescoço. Esta viagem ao deserto deve valer a pena. Então vamos atravessar o deserto. Suki, que estava ao lado de Haru, disse enquanto colocava as mãos nos quadris. Atualmente ela estava vestindo uma roupa branca, e sua maquiagem de guerreira Kyoshi estava lá. Haru arqueou as sobrancelhas quando ela apareceu. Ele olhou para suas roupas e disse: "Por que você está se vestindo assim? Você sabe, roupas brancas podem ser transparentes." De alguma forma, ele estava procurando por qualquer ponto transparente para cobrir. Ele odiaria se alguém a olhasse. Ele era um homem ciumento quanto a isso. Ela riu e disse: "Não bobo, mas eu li que no deserto as pessoas tendem a usar roupas brancas. Isso as ajudará a lidar com os raios solares. Você é um nativo bronzeado do Reino da Terra. Sua pele bronzeada pode resistir ao calor." Ela então inclinou a cabeça e olhou para ele provocativamente. Ela parecia estar feliz por ele estar tentando cobri-la. "Eu me pergunto se você vai pegar um depois de atravessá-lo." Haru colocou a mão sob o queixo e olhou para ela. "Provavelmente ela não vai." Kyoshi, que estava examinando o corpo de Suki, disse: "Você não vai ficar por muito tempo naquele lugar." Haru estava prestes a perguntar a Kyoshi por que ela estava examinando Suki. Mas por 2 razões ele não o fez. Primeiro, ele não queria parecer um louco. Segundo, ele percebeu. Para Kyoshi pode ser uma fantasia ter um trio. Eu também me pergunto. Suki encolheu os ombros. "Então nós vamos." "Sim." Haru se curvou e levantou uma sacola pesada em seu ombro. Ao lado dele, havia um cubo de ferro. Quando Haru estendeu a mão em direção a ele, o ferro reagiu como um líquido. Ele se compactou e esgueirou-se sob suas roupas, formando um escudo sob elas. Parecia mais pesado do que é. A armadura pesava 300 quilos. Isso indicava quanto metal havia lá quando ele o descomprimiu. Dessa forma, ele terá ferro para uso instantâneo. Ele não perderá tempo invocando-o. Às vezes, um segundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte em batalhas. Quanto à armadura ficar quente por causa do sol, não era um problema para Haru.
Assim como ele pode aquecer a Terra, ele pode até resfriá-la. Como ele havia descoberto o princípio para fazer isso, Haru pode até resfriar a água. É tudo sobre imaginar a velocidade dos átomos. Então, estamos prontos para ir, Haru disse. Levantando a mão, uma prancha 3 metros de largura apareceu. Como ele a usou para viajar 2 dias no passado e durante sua semana conquistando as bases da Nação do Fogo, Haru subiu para o nível 8. Em seu nível atual, Haru podia manipular a forma da prancha de terra. Suki pulou e sentou-se nela. Era confortável para ela. Ela sorriu e esperou por Haru, que se sentou na frente dela. O espírito de Kyoshi sentou-se na parte de trás e ela chutou suas longas pernas no ar. Sua aparência mudou para uma casual. Isso significava que ela não estava em um clima sério. Sem nem mesmo ter que apontar com a mão, Haru assentiu na direção em que queria se mover. A prancha então voou. Estava muito mais rápida do que o normal graças ao aumento de nível. Nesta taxa, levará muito menos tempo para ele atravessar este deserto. Depois de algum tempo, Suki pareceu ficar entediada. O vento não a divertia mais. Impulsionando-se para frente, ela abraçou Haru por trás. O peito dela pressionou suas costas, e ela perguntou. Então, estamos indo diretamente para Ba Sing-se? Quanto tempo nos resta para chegar? Não podemos fazer uma pausa. Ei, acabei de notar, você não está usando um mapa. Suki levantou a sobrancelha. Haru riu. Eu memorizei os mapas do Reino da Terra. Eu posso navegar pelas direções muito bem. Graças à sua alta sabedoria, Haru podia criar um mapa imaginário. Ele lhe dizia aproximadamente onde eles estavam. Então sobre para onde estamos indo. Não estamos com pressa, Haru disse. Vamos nos instalar em algum oásis primeiro, trocar por mais comida e água, e eu vou treinar por um tempo. Treinar. Sim. Haru assentiu. Ele ainda tem uma missão para terminar antes de seguir para Ba Sing-se. Haru notou que seu sentido de dobra de terra era bastante fraco aqui, pois ele não conseguia sentir o que estava sob a areia. Agora, isso deve ser resolvido. Suki, que parecia encontrar esperança no deserto, abraçou Haru por trás. Eu vou te dizer, eu devo participar de tudo o que você está planejando fazer. Eu não posso deixá-lo sem observação. E por que isso? Haru perguntou. Hehe, eu me lembro quando eu deixei você escapar dos meus olhos e você lutou contra o Nagi. Cara. Haru suspirou enquanto olhava para o céu. O Nagi era uma fera total, nós nos ajudamos a treinar. Que pena que eu tive que acabar com a vida dele. Você tem medo de feras colossais? Suki perguntou. Haru balançou a cabeça. Haru, cuidado, uma fera está vindo atrás de você. Kyoshi, que não fazia parte da conversa, finalmente falou. Ah, Jinx. Haru se levantou na prancha e olhou para trás. A areia estava espirrando enquanto algo estava indo em sua direção. Quando ele diminuiu a velocidade de sua prancha, uma fera gigante apareceu. Era colossal, 10 metros de comprimento. Parecia um tubarão vermelho acastanhado que tinha uma boca estranhamente aberta. Suki se assustou ao ver tal criatura pela primeira vez e o abraçou. Haru estendeu a mão em sua direção. Disparo de lanças. De debaixo de suas roupas, o metal se separou e formou 3 lanças de 4 metros. Brilhando em cor vermelha, elas avançaram a uma velocidade rápida e perfuraram o tubarão colossal. O tubarão caiu, criando uma grande onda de areia. Haru estendeu a mão para frente e acenou para o lado, focando na substância da terra dentro da areia. Mais 6.000 de experiência. Mais habilidade associada descoberta. Dobra de areia nível 1. Disparo de lanças até o nível 14. Que bom, foi tudo que ele conseguiu pensar quando ouviu a notificação. Parece que a dobra de areia não era uma habilidade tão difícil de dominar. Ele deveria brincar com ela mais tarde. Não parece difícil subir de nível. Boa velocidade de reação, Kyoshi disse, acenando com a mão na frente de seu rosto. Mas eu teria feito melhor. Haru levantou as sobrancelhas. Quando ele sentiu um forte abraço em suas costas, ele se virou para Suki. Ela colocou o queixo em seu ombro e disse. Isso foi incrível. Eu vejo porque você manteve aquela armadura sob você. A propósito, sua armadura deveria ser muito pequena para criar tais lanças. Elas são vazias por dentro, Haru disse, estendendo a mão para o corpo da fera. O metal das lanças flutuou e se compactou, ficando menor. Ele foi para debaixo das roupas de Haru, formando uma armadura ao redor dele. Tão quente. Haru quase gritou. Ele havia aquecido o metal para atacar a fera, e parece que ainda estava quente. Rapidamente, ele o resfriou. A pele de Haru estremeceu agora. Estava frio como se ele estivesse no pico da montanha na ilha Kyoshi. Eu vejo. Sua dobra de metal é incrível. Suki assentiu. Haru havia contado a ela sobre sua dobra de metal quando ele atravessou o mar da ilha Kyoshi para o Reino da Terra. Dobra de metal. Eu vi você usando-a, mas nunca perguntei como. Kyoshi disse. Mas Haru não podia responder a ela, não agora, pelo menos. Bem, vamos conversar mais tarde sobre isso. A propósito, eu sinto uma presença de força espiritual vindo dessas duas direções. Uma parece ser para um grande grupo de pessoas, e a outra parece ser para espíritos. Estranho, porque os espíritos viveriam no deserto. As orelhas de Haru se contraíram. Ele colocou a mão no queixo e fingiu se perguntar. Eu me pergunto, onde posso encontrar muitas pessoas agora? Ele estava falando com Kyoshi. Embora ele se lembrasse dos mapas, eles não eram precisos. Kyoshi, sem perder tempo, apontou para a direção leste. Vá por este caminho. Suki levantou a sobrancelha. Você não acabou de dizer que sabe de tudo? Eu sei, eu estava apenas te provocando. Haru sorriu para ela. Ele apertou o nariz dela.
Corando levemente, ela deu uma cotovelada em seu peito. Você quase me deu um ataque cardíaco. Não diga isso de novo, é assustador. Eu sei, eu sei. Haru envolveu a mão em volta do pescoço dela e a abraçou contra seu peito. Capítulo 55. O vento quente soprava contra o rosto de Suki enquanto eles voavam na prancha. Para Suki, a aventura de atravessar o deserto era épica, mas tinha seus pontos negativos. Como ela cresceu em clima frio, era muito sensível ao calor. E este deserto era muito quente. O sol brilhava intensamente sobre eles. Por alguma razão, Haru parecia não se incomodar com isso. Ela se perguntou se ele estava fingindo ou não. Ele já deveria estar fervendo, já que estava vestindo uma armadura sob suas roupas. E não há dúvida de que o ferro absorve o calor mais rapidamente do que qualquer coisa. Quando ela deixou sua mão deslizar sob as roupas dele, sua pele estava fria. Ela colocou a cabeça em seu ombro e olhou para o rosto dele, desconfiada de algo. Como sua armadura está fria? Eu posso manipular o calor das coisas que posso dobrar, Haru disse. É como quando os dobradores de água esfriam a água até que ela congele. Eu estou fazendo o mesmo com minha armadura, exceto que eu posso torná-la quente e fria. Ela lhe deu uma cotovelada nas costelas, e se arrependeu assim que atingiu o metal. Isso é injusto. Você deveria ter me contado para que eu me escondesse sob suas roupas. Em um ato fofo, ela levantou a camisa de Haru e escorregou para debaixo dela. Sinto-me muito melhor. Tudo que ela conseguia ouvir eram as risadas de Haru, mas ela não se importou. Bem, tudo que você poderia fazer era me pedir para resfriar a rocha em que estamos, Haru disse. Mas eu acho que aquele monstro me fez esquecer. Sua bunda começou a ficar fria, e ela se sentiu grata por isso. Oh, olhe, chegamos ao oásis. Boas notícias, Suki. Você pode descansar. Haru disse. A viagem deles durou 4 horas e Suki não pôde deixar de sorrir. Ela deslizou para fora de sua camisa e se levantou, estendendo a mão. Finalmente. Quando sua prancha parou, Haru colocou a mão acima dos olhos e olhou para frente. Este lugar deve ser o oásis Palmas Nebulosas, Kyoshi falou. Uma das maravilhas naturais do mundo, o iceberg no centro da vila contém propriedades espirituais, fazendo com que ele acenda um pouco da areia a cada dia, apenas para uma quantidade igual derreter em névoa. As propriedades espirituais do oásis atraem vários espíritos benignos e é um local ideal para a prática da meditação. Haru assentiu, agradecendo Kyoshi pela informação em seu coração. Parece que o iceberg foi cortado. Ele observou a insolência das pessoas. Kyoshi suspirou. Que iceberg? Oh, isso, você está falando sobre o pequeno no meio. Suki pulou da prancha e entrou. O oásis Palmas Nebulosas era uma pequena vila cercada por uma parede feita de areia. No meio havia um pequeno iceberg que parecia ter sido cortado ao meio. Suki respirou fundo e disse. Pelo menos, está mais fresco do que lá fora. Ela então se dirigiu para o meio, ao lado do iceberg. Esta coisa é fria. Ela estendeu a mão em direção a ele, tentando se refrescar um pouco. Haru levou a mão à orelha e esfregou um pouco de areia para fora. Vamos para uma taverna, deve haver alguma informação para coletar. A fim de terminar sua primeira missão, Haru tem que encontrar o ninho das mutucas, algumas criaturas gigantes perigosas. Oh, sobre o quê? Suki disse. Ao mesmo tempo, Kyoshi aproveitou a chance e disse. O que possivelmente você estaria procurando? Vespas, Haru disse, e ele exalou um longo suspiro. A maneira como ele tinha que ser cuidadoso ao falar com Kyoshi e Suki começou a frustrá-lo. Se houver uma chance de ensinar Suki a meditar, ele a aceitaria. Talvez, meditar perto de um lugar espiritual o ajude a subir o nível de sua meditação espiritual. Além disso, pode ajudar Suki a entrar em sua forma espiritual. Desculpe, eu não me lembro de ter encontrado elas quando eu estava viva, Kyoshi respondeu. Vamos entrar. Haru caminhou para o que parecia ser uma taverna. Em suas portas havia pessoas cobrindo seus rostos. De suas memórias vagas do show Avatar, ele presumiu que eram dobradores de areia. Haru encontrou alguns que estavam olhando para ele. Ele ignorou seus olhares e entrou. Quando ele entrou, uma brisa fria atingiu seu rosto. Os olhos de Suki se iluminaram. No balcão estava um homem. Acima dele, havia todos os tipos de frutas. Ao lado dele, estava metade do iceberg que estava lá fora. Parece que ele não vai derreter, nem mesmo depois de 100 anos. As pálpebras de Kyoshi estavam tremendo quando ela olhou para o atendente. Vamos pedir algumas bebidas, Suki disse, animada. Haru notou que a maioria dos tipos de frutas estava aqui. Manga e uva. Ele pediu. Vou tentar laranja e limão, Suki disse. O homem no balcão assentiu. Ele pegou 2 tigelas feitas de gelo. Ele então segurou 2 katanas, e ele cortou as frutas. As espadas ficaram robustas, e em pouco tempo havia suco nas tigelas. Haru conteve seu espanto e observou o movimento das espadas. Elas eram muito precisas. 2 ban de cobre. Ban era a moeda do reino da terra. Haru pegou 10 e as colocou no balcão. Como era um príncipe, ele tinha muito dinheiro. Gastar assim não era um problema para ele. Pegue o resto e me fale sobre as mutucas aqui. O atendente colocou suas 2 katanas de lado. Ele olhou para Haru e disse. E por que isso? Ele perguntou. Suki começou a beber seu suco. Haru disse. Eu só quero matá-las, então eu precisava saber a localização delas. Bem, eu não me importo com o sarcasmo, porque ninguém em sã consciência irá atrás daquelas vespas gigantes. Mas já que eu peguei dinheiro, eu não tenho problema em te dizer. Ele disse enquanto pegava o dinheiro. Bem, aqui está.
Tudo que eu sei é que os dobradores de areia usam a areia para distraí-las e fugir delas. Fora isso, eu não sei a localização delas. Você deveria perguntar a um dobrador de areia ou aquele velho. Ele parece ser obcecado por localizações e pessoas. O atendente da taverna suspirou. Haru e Suki pegaram suas tigelas e ocuparam uma mesa. Ao que parece, esta taverna estava cheia de pessoas. Era lógico que este lugar fosse popular. Se alguém morasse aqui, sempre iria para o local mais fresco. Haru virou a cabeça e olhou para um homem. Ele parecia um estudioso. Seus olhos eram castanhos e sua pele estava bronzeada. Ele parecia ser um nativo do Reino da Terra, das partes do norte, de qualquer forma. Haru se lembrou de um pouco de informação sobre ele do show. Ele murmurou. Professor Zei. O homem, que estava bebendo seu suco de manga, levantou o chapéu e se virou para Haru. Olhando para ele, ele sorriu. Ele se levantou e caminhou até estar acima da mesa de Haru. Ó, jovem, você me conhece. Você é da Universidade de Ba Sing-se. Apenas ouvi falar de você e do seu trabalho duro. Haru se levantou e apertou a mão do homem. Se há algo a admitir sobre Zei, seria seu amor pelo conhecimento. Você sabia que ele morreu na biblioteca enquanto tentava consumir todo o seu conhecimento? As pálpebras de Haru tremeram ao se lembrar de uma coisa. Havia uma biblioteca que continha quase todo o conhecimento do mundo neste lugar. É guardada por algum espírito. Ver Zei foi a única coisa que o lembrou disso. O professor sorriu e olhou para Haru. Sua estrutura óssea e seus olhos e cabelo verdes. Você é do sul ocidental do Reino da Terra? Você parece ser de lá. Haru levantou as sobrancelhas e deu um leve aceno. É bastante incrível que este homem pudesse dizer as origens de Haru por sua aparência. Mas Haru não se esqueceu de seu propósito. Era coletar informações. A melhor maneira de fazer isso era agir amigavelmente. Sabe, professor, deixe-me comprar-lhe uma bebida. Se você insiste. Zei esfregou a nuca e assentiu. Haru pediu-lhe alguma bebida gelada, e o professor começou a falar sobre suas descobertas sobre as antigas civilizações do Reino da Terra. Haru só conseguiu forçar um sorriso e perguntou. A propósito, ouvi dizer que as pessoas não podem viver neste deserto devido às feras. Sim, apenas as tribos dobradoras de areia podem viajar pelo deserto com segurança. Elas usam bússolas especiais para fazer isso. A propósito, você sabe onde estão as vespas? Elas devem estar em algum lugar no leste. Ele disse. Eu as encontrei. Eu consegui sair usando cebola. Seria sensato evitar ir por esse caminho. Exige que você seja um dobrador especialista para chegar lá. A propósito, por que você está perguntando? Não, nada, Haru disse. Então, você disse que apenas dobradores de areia podem ir para lá. Sim, ele disse. A menos que você queira se perder. Eu acho que eu preciso subir o nível da minha dobra de areia até que eu possa sentir através dela. Já que ela vai usar minha dobra de terra como base, ela subirá de nível instantaneamente. Haru bebeu seu suco. Zei bateu a cabeça na mesa. Cara, meu único desejo é encontrar a biblioteca de Van Shitong. Só então eu poderei saber de tudo. Haru deu um tapinha em seu ombro. Ele disse. Você pode sonhar, amigo. Obrigado, Zei sorriu. Haru se levantou e segurou a mão de Suki. Estamos indo para uma pousada agora. Suki deu-lhe um sorriso significativo e disse. Claro, depois de nos refrescarmos, precisamos esquentar as coisas. Ela quis dizer fazer aquilo. Isso é para a noite. Eu tenho que dominar algo. Haru disse, determinado a dominar a dobra de areia agora. Depois disso, ele se aventurará no deserto em busca do saque. Também parece que a biblioteca de Van Shitong pode entrar no caminho. Ele não viu mal em visitá-la. Kiyoshi, que estava ao lado de Haru, disse. Você sabe, eu posso te ensinar minhas experiências e você pode dominá-la. Haru se virou para Kiyoshi e piscou. Isso pode ser usado também. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.